Irmão, se você ler atentamente João 7, você vai ficar muito impressionado. E se você ler uma boa tradução, você vai ver que os tradutores tiveram dificuldade demais com aquele texto. Acho que você conhece, de cor, João 7, 37 a 39. Diz assim que estava se aproximando a festa, e aquela festa era a festa dos tabernáculos, quando aquelas escadas do templo eram lavadas pelos sacerdotes. Naquele tempo, o Senhor Jesus se coloca diante do povo e diz assim: quem tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Aí João vai interpretar e dizer assim: isto ele disse com respeito ao Espírito que havia dado. Mas você não tem isso no original. O Espírito não fora dado, porque Jesus não for glorificado, embora isso seja uma verdade. O Espírito só poderia ser dado quando Jesus fosse glorificado. Está certo isso? Mas ó, veja a ênfase. O Espírito não era porque Jesus não tinha sido glorificado. Sabe qual é o sentido disso? Irmão, em primeiro lugar, não tem nenhum versículo no Velho Testamento em que o Espírito Santo receba esse nome, Espírito Santo, como ele recebe no Novo Testamento. Só tem 3 versículos, 2 em Isaías 61 e 1 no Salmo 51, 10, que usam a palavra Espírito Santo. Mas o hebraico não é a palavra Espírito Santo, é Espírito da sua santidade. Se referindo ao Espírito de Jeová, ao Espírito do Deus que é santo, ao Espírito desse Deus triuno, falando de modo geral, é o Espírito da sua santidade. Compreendeu a ideia? O Espírito Santo só é chamado de Espírito Santo no Novo Testamento. Porque no Novo Testamento, ele foi singularmente visto e experimentado, não como o Espírito, digamos, o Espírito de modo geral, o Espírito da Trindade, mas especificamente falando, como o Espírito de Jesus, do Jesus glorificado. Os irmãos estão conseguindo perceber a diferença? Tem 2 Espíritos então? Ou quem sabe tem 3? Tem o Espírito do Pai, tem o Espírito do Filho e tem o Espírito Santo. É claro que só há um Espírito. Mas no Velho Testamento ele foi chamado de modo geral. Ele é o Espírito do Deus Santo. Compreendeu isso? Mas no Novo Testamento ele é personalizado. Personalizado. O Espírito Santo. Nosso Senhor Jesus foi quem falou. João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Ele não usou agora o termo geral. Aquele termo do hebraico. Ele está se referindo a uma questão específica. Chamando esse Espírito, personalizando esse Espírito como o Espírito Santo. Vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Então o Espírito não era neste sentido. Quando nós hoje na Nova Aliança recebemos o Espírito Santo, estritamente falando, o que nós recebemos? Segundo o texto de João 7, segundo o ensino de Atos, nós recebemos o Espírito do Jesus glorificado. Ou seja, quando você olha para o Espírito, de modo geral, pensa no Velho Testamento, o Espírito da sua santidade, o Espírito do Deus triuno, vou te fazer uma pergunta. Esse Espírito já tinha passado pela experiência de tocar, de estar incorporado em alguém com carne humana? Não. Mas e quando o nosso Senhor Jesus faz carne? Em primeiro lugar, quem que prepara um corpo para ele no ventre de Maria? O Espírito. Então aquele corpo é preparado no ventre de Maria pelo Espírito. Por isso lá na oferta de manjares, a flor de farinha levou a humanidade santa dele para dentro da divindade. Coisa que antes a divindade não tinha. A divindade nunca teve humanidade. Misturado com azeite. Sacrifício e oferta não quiseste, antes um corpo me preparaste. Depois quando ele entra no Jordão, ele é ungido pelo Espírito Santo. Assim como na oferta de manjares, o óleo era derramado sobre a oferta. Não apenas em, mas sobre. Então o Senhor Jesus exerce todo o seu ministério na dependência do Espírito Santo. Hebreus diz que ele se oferece na cruz pelo Espírito eterno. Sem mácula se ofereceu a Deus. Então, quando ele cumpre como homem tudo aquilo que tocava os propósitos de Deus e é exaltado, ressurreto, ascenso e exaltado, entronizado, Atos 2,33 diz que ele, o Jesus glorificado, ele recebe do Pai a promessa do Espírito. Atos 2,33. Versículo tão importante. Atos 2,33. Exaltado, pois, à destra de Deus. Quem está lá? O Filho de Deus? Não. O Filho de Deus feito homem. O Senhor Jesus levou a humanidade santa dele para dentro da divindade.
coisa que antes a divindade não tinha. A divindade nunca teve humanidade. A divindade sempre teve divindade. A divindade só e sempre teve natureza divina. Mas naquele momento da encarnação, a natureza divina vem tomar lugar a par e passo com a natureza humana. Elas não se confundem, não se fundem, não se misturam, mas elas caminham de uma forma inseparável. De tal forma que tudo que Jesus faz, ele faz sendo Deus e faz sendo homem ao mesmo tempo. Então, quando ele é exaltado, é o Deus homem quem é exaltado. Quando ele recebe o Espírito Santo, é o Deus homem que está recebendo o Espírito Santo. E quando ele derrama o Espírito Santo, o que ele derrama é o Espírito do Jesus glorificado. Por isso que em Gálatas capítulo 4 diz, Deus enviou o Espírito do seu Filho. Especificamente, o Espírito do Jesus glorificado. Que coisa maravilhosa isso. Porque esse então é um Espírito que conhece a experiência humana. Ele vivenciou a experiência humana na pessoa de Jesus. Foi ele quem fortaleceu o Senhor Jesus nas suas tentações. Foi ele quem habilitou o Senhor Jesus para viver uma vida perfeita e sem pecado. Irmão, será que nós temos pensado adequadamente sobre isso? E é essa promessa, a promessa que toda a palavra do Novo Testamento vai dizer que a velha aliança estava esperando. Vão para Jerusalém, nosso Senhor Jesus diz, e espere a promessa do Pai que de mim ouvistes. Eles foram para lá para receber esse Espírito prometido. Aqueles que seria capaz de habilitá-los para viver uma vida santa, plena, perfeita, humilde, poderosa, como nosso Senhor Jesus viveu. Por isso a ênfase bíblica é tão importante sobre viver no Espírito, andar no Espírito, ouvir o Espírito, permanecer no Espírito, orar no Espírito, não é? A ênfase sobre o Espírito. Então essa é a promessa. Agora, vamos para o texto de Gênesis, para ver se conseguimos terminar por hoje. Gênesis capítulo 12. Vamos lá. O que tem ficado claro, então, até aqui? Confiamos no Senhor para isso. Em primeiro lugar, a promessa é o Espírito Santo. Esse Espírito de adoção. A herança qual é? Na linguagem do Novo Testamento. A herança, a nossa herança é, digamos assim, e me ouça com cuidado aqui, não apenas Cristo, mas a plenitude de Cristo. Quando o Senhor chamou o povo para entrar em Canaã, não era apenas para entrar em Canaã, mas era para conhecer as riquezas insondáveis daquela terra. Porque era uma terra que mana leite e mel. Iam comer das riquezas da superfície, mas deveriam também cavar dos montes o cobre, não é? Porque a terra tinha riquezas lá no seu subterrâneo também, não é? Então, a terra de Canaã não fala apenas de Cristo. Ela fala especificamente na palavra de Deus das riquezas insondáveis de Cristo, ou da plenitude de Cristo. Então, irmãos, são dois passos aqui. Deixe-me tentar te ajudar também com isso. É importante para a nossa visão espiritual. O povo de Deus, quando saiu do Egito, que está aqui, e veio para Canaã, que está aqui, ele não passou por uma água só. Ele passou por duas águas. Ele passou pelo Mar Vermelho, que segundo 1 Coríntios 10, tipifica o nosso o quê? Batismo. Ela diz batizados tanto na nuvem quanto no mar, com respeito a Moisés. Mas essa segunda água, o Jordão, pela qual passou só a segunda geração, porque a primeira tipificava a carne, que não pode herdar o reino de Deus, mas a segunda foram aqueles que ouviram o deuteronômio e receberam a palavra de Deus repetida a eles, que se fez real para eles. Então entraram e herdaram aquilo que o Senhor tinha. Esses passaram a segunda água, e a segunda água foi o Jordão. Então, para entrarmos na plenitude de Cristo, nós não podemos fazer isso apenas passando pela primeira água, apenas pelo batismo em nome do Senhor Jesus. Nós precisamos conhecer o caminho da cruz, que é o do que o Jordão fala. O caminho da cruz. Para que então nós possamos entrar na plenitude da herança. Duas águas. Sabe o último inimigo que o povo de Deus destruiu em Canaã? Filisteus. Sabe quem eram os filisteus? Sabe de onde eles saíram? Do Egito também. Sabe para onde eles foram? Para Canaã também. Só que eles não passaram por nenhuma das duas águas. Eles deram a volta para a terra seca, claro. Né? Esse é o filisteu.
Mas o povo de Deus passou pelo Mar Vermelho, que tipifica o batismo em Cristo, e passou pelo Jordão, que tipifica a nossa identificação, experimentalmente, com o morrer de Cristo. 2 Coríntios 4. Levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que sua vida se manifeste em nosso corpo mortal. Então a herança, na linguagem do Novo Testamento primeiro, a herança tipifica o quê? A plenitude de Cristo. Agora vamos ver o trabalho de Deus